Acho que agora podemos entrar no assunto do final do GP. Eu tava tão animado pro programa hoje. A patifaria aconteceu na McLaren. Vamos explicar. Volta, 53 voltas em Monza, volta 48, 49. Lando Norris não tinha feito sua parada no box, foi chamado para trocar os pneus. Ele em P2, Max P1, um oceano de distância na frente. Piastri em P3. Ótimo para o Lando Norris, porque ele precisa recuperar pontos no campeonato de pilotos depois do abandono do último GP. Lando Norris foi para o pit stop e erraram o pit stop, não apertaram o pneu, acabou ali. O mecânico, a gente até ficou falando, né? O mecânico ficou, e aí, tá? Eu apertei, não apertei? Nossa, foi uma... eu queria dizer que o mecânico, acho que tomou um vinho a mais. Eu acho que ele não tava muito ligado ali. Foi com o rolê com erraram o pit stop. Erraram o pit stop do Lando Norris. Na volta, ele perdeu a posição pro Piastri, faltando 4 voltas pro fim. E aí a gente pensou, péssimo. No último GP já foi um erro da equipe, no caso do motor, chassi, não foi do Norris. E pelo segundo GP seguido seria um erro da equipe, que tira pontos do Norris. Aconteceu o quê? Piastri P2, de repente, do nada... O queridinho, pelo jeito, da McLaren foi prejudicado. Que isso? The London Boy. O intocável. Aí a McLaren lança um rádio pro Piastri. O Piastri ceda a posição para Lando Norris. Um completo absurdo. Absurdo. Ai, gente. Piastri cedeu a posição, por isso o Norris terminou em segundo. Então, o Piastri foi muito bem no GP, não cometeu erros. Não tinha nada a ver com isso e ele que foi prejudicado. Aí a pergunta fica... Uma das perguntas que ficam é... Eles estão disputando o campeonato de pilotos. Imagina, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos GPs. Claro. Imagina se chega para o último GP ou acaba o campeonato e esses 3 pontos tiram o título de Oscar Piastri. E aí? Mas é muito difícil acontecer. 2021, chegamos lá em Abu Dhabi e tudo quase empatado. A gente estava conversando, 84, Niki Lauda foi campeão por meio ponto. Aquele GP de Mônaco lá do Senna, toda aquela história que a gente sabe, ninguém... não, deixa aqui, né? Só esse pontinho aqui não tem problema nenhum. Uhum. Aí chegou lá no fim do ano, o Prost perdeu o título. Por meio pontinho. Que patifaria, hein, gente? Exatamente. Eu queria dizer uma coisa. Para mim... Tá difícil. Tá difícil, amigo, hoje, né? Tá difícil, né? Não, mas dessa vez, isso é uma coisa que me incomoda tanto, gente. Porque, assim, no caso, jogo de equipe, para favorecer a equipe em questão de construtores, construtores é o tipo... Porque apesar do título mais, vamos dizer assim, famoso... Né, para grande massa que acompanha o esporte, é o título dos pilotos, o que traz dinheiro para casa, que traz vamos dizer assim, faz-me rir, os bônus para os mecânicos, para a equipe, enfim, o que é importante para a equipe é o título de construtores. Você já tem o título de construtores na mão, entendeu? Então, assim, o jogo de equipe, para você favorecer, no caso, ajudar a equipe a pontuar, para poder, né, enfim, conseguir aí melhor condições no construtores, é justificável. Agora, você tem uma equipe que está anos-luz da segunda colocada. Tem o dobro, acho que quase o triplo. Quase o triplo do segundo colocado no construtores. E você fazer um jogo de troca de posição por um erro de pit stop não faz sentido nenhum para mim. Na minha opinião, não me cancelem, mas, gente, eu acho que, assim, o Zac Brown tá tentando, de alguma forma, beneficiar o Lando Norris, sim, porque... Querendo ou não, ele é o menino de ouro da McLaren, compreensível na situação, só que a gente sempre soube que Piastri não ia deitar. Quando ele tivesse condições de maturidade para brigar por título, ele ia brigar por título. E a McLaren também estava ciente disso. Então vai chegar no momento em que eu falo desde o começo do ano aqui, que a equipe vai ter que tomar um posicionamento, quem é o primeiro piloto, então, de fato. Esse negócio de que eles podem brigar, a gente está vendo que começou a ter interferência. Eu não gosto desse tipo de situação, não acho correto com os pilotos, independente da equipe. E ali nós estamos falando de uma disputa por pontos de título, exatamente, que é importante para o piloto.
Né? Então, assim, eu achei assim, extremamente desnecessário, uma bagunça que a McLaren fez sem necessidade nenhuma. Eu mesmo sendo papai e Tim, discordo plenamente também do que aconteceu hoje. Eu acho que, como o Mo e a Lai bem falou aqui, uma disputa por título, no final vai fazer diferença, sim, esses pontos. Como a gente falou, a gente não sabe, pode quebrar duas corridas seguidas o carro do Piastri. E aí, esses pontos aí, vai fazer falta no final. Você lembra, né, de GP do Abu Dhabi 2021, Exatamente. Cara. Então, foi agora, vamos dizer assim, né? Chegaram juntos, empatados, né? Então, assim, a gente precisa entender... Complicado. Chegaram empatados, não foi? Foi. Ou empatados ou meio ponto. Ou meio ponto. Não, chegaram empatados até no meio ponto ali. Porque a gente teve aquela corrida que foi pontuada pela Bélgica. metade. Foi Bélgica, exatamente. Fracionada. Então, assim, eu não até desculpa ter te cortado, Imagina. Mas assim, a gente tem um modelo do que aconteceu em 2021, então não é impossível. Ainda mais os dois que estão... assim, a gente sabe que a chance de uma McLaren vencer é maior, porque é o que eu falo, é a equipe, o carro mais estável. Mas até o momento, tudo bem, o Piastri abriu uma vantagem, mas assim, é incerto, gente. Ainda tem o quê? 10 corridas para o fim da temporada? Então, assim, 10 corridas, muita coisa pode acontecer. Inclusive, tem sprint, né? Então, assim... Tem Brasil, tá chegando. Que acontece de tudo mais um pouco. Entendeu? E sabe uma coisa que eu queria falar também? Pra ver o que vocês acham, o pessoal de casa também. Também não vou passar pano pro Oscar Piastri. Que a gente assistiu a corrida, depois já vim aqui pro programa logo em seguida. Eu não parei para ver o rádio do Piastri nesse momento, para ver como foi essa conversa. Aparentemente, na corrida pelo menos, ele não falou nada. Porque, para mim, na situação que o Piastri tá, ele tinha que fazer algum questionamento. Então, reforçando, não sei se ele fez, a gente veio direto ou não viu, mas se ele não fez, eu vou fazer uma crítica para ele. Porque na situação que ele tá liderando o campeonato, ele não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. Muito diferente, se eu não me engano, foi na Hungria do ano passado. Se eu não me engano, foi o GP da Hungria. Teve um GP o ano passado que foi... A equipe errou o pit stop, agora ali... E eles trocaram a posição. Mas ali eles não estavam brigando por campeonato. O Max estava liderando o campeonato de pilotos. Era outra situação. Hoje, é brigando pelo título. Então, o Piastri tinha que vir no rádio para mim, sim, e falar... Pelo menos um... O que vocês estão falando? Mas o que eu errei? O Norris vai tentar passar o... eu vou ceder para o Norris passar o Max? Sabe, até meio irônico, de uma maneira meio irônica. Agora, não falar nada e só aceitar uma troca de posição não é uma atitude campeã também, como a gente está falando. A gente elogia o Piastri, mas isso... Não, concordo plenamente com você. É o que a gente fala, tem que ter... Não é só ter mentalidade, tem que ter atitude de campeão também. E tem que se posicionar. Se ele tomou para si que vai disputar o título com o Lando Norris, que até então é o Golden Boy da McLaren... ele precisa ter esse posicionamento. Uma coisa que, por exemplo, eu admirei muito quando o Verstappen veio para a Red Bull ali para disputar com o Daniel, que ele aceitou, que ele falou assim, não, esse ano eu vou para a briga. Que, inclusive, foi a pauta vamos dizer assim, da vilanização do Verstappen em Drive to Survive. O próprio Verstappen, né, Lai? O Piastri não questionou e o Verstappen no rádio dele questionou. Questionou, exatamente. Reforçando isso que você falou do Max, então, né? Então, assim, e o Verstappen, ele assumiu a posição, eu vou peitar o queridinho, que era o queridinho da Red Bull e do público, né? Então, assim, que é mais ou menos o que acontece, porque o Lando tem uma fanbase bem forte e que, nós não, às vezes, quando a gente critica, não é criticando o Lando Norris em si, mas é questão de amadurecimento para se tornar um piloto campeão. Não é a pessoa Lando Norris, é o piloto. É o piloto.